volta com você hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a questão do contentamento. E nós falamos ontem sobre algo muito tremendo, dando uma pequena definição do que seja ser uma pessoa contente com aquilo que ela é, com aquilo que ela tem, com aquilo que a posição que ela ocupa, e também até mesmo em meio às tribulações e dores e problemas que todos nós enfrentamos e vamos enfrentar, nós aprendemos a nos contentar mesmo em momentos de adversidade. E é muito importante essa questão, porque a Bíblia fala, ela retrata em várias instâncias sobre a questão do contentamento. E nós começamos ontem a dizer que a questão da falta do contentamento, que é o descontentamento, eu comecei com um pensamento, eu quero só dar uma pequena recapitulação para nós entrarmos no assunto de hoje. Isso aqui é só uma sequência para você que talvez tenha não assistido ontem o programa e hoje você vai cair assim meio de paraquedas, para você entender um pouco o fio da meada, para você entender o que falamos ontem. Falamos que o homem piedoso, que é o homem que tem o caráter de Deus, o homem justo, santo, ele encontra o que o invejoso, o que o descontente e o ganancioso procuram, mas não acham. O homem cheio da graça de Deus acha, ele acha descanso e satisfação interior. Olha só que forte. O homem que busca a Deus, que tem o seu foco em Deus, porque nós podemos focar simplesmente nas nossas posses, né, naquilo que eu possuo, na minha posição, aonde eu estou, não é? Ou no poder que é dado a mim em questão de gerenciar algo e dizer, olha, eu sou agora o chefe, eu tenho essa posição, e daqui a pouco a pessoa fica tão focada naquilo que ela tem, que ela deixa de saber que Deus a colocou ali, que é a graça de Deus sobre a sua vida, e o seu foco então deve estar em Deus. E aqui diz claramente, o ganancioso não tem o seu foco em Deus, nem tampouco a pessoa invejosa, porque ela está olhando para o que o outro tem. E nem tampouco o ganancioso ou o descontente, porque está descontente com o que ele tem e quer ver o que o outro tem. O seu foco, o nosso foco deve estar em Deus, porque quando ele está, encontramos paz e descanso para os nossos corações. É muito forte, né? Nós falamos ontem também sobre a questão da primeira tentação na história da humanidade. Ela ocorreu justamente por uma questão de descontentamento. Foi falta de contentamento que causou com que Eva olhasse aquela uma única árvore, porque Deus deu a ela muito para ela se alimentar e ter acesso de qualidade, era frutas e coisas boas, né? Hortaliças, verduras, frutas, tudo estava à disposição deles para se alimentarem. E ela então quis aquela uma somente, que não podia, se descontentou com tudo que ela tinha para pegar aquela uma. Claro que quem a tentou foi Satanás. Satanás a tentou através de uma serpente, que semeou no coração de Eva uma semente de descontentamento em relação ao que ela já tinha, o que ela tinha acesso, podia, mas ela queria além, queria mais, queria aquilo que não era dela, porque aquela árvore não era para ela, aquilo era algo que era fora dos limites. Deus falou, ali não. Então Satanás coloca aquela semente e ele faz Eva questionar a bondade de Deus. E é justamente isso, uma boa definição do que é descontentamento. Descontentamento é questionar a bondade de Deus. Uma pessoa descontente com a sua posição, descontente com as suas posses, descontente com tudo que ela está passando, circunstâncias, ela está questionando se Deus é bom, se Deus é fiel. Ela questiona o amor e a fidelidade de Deus. E isso é uma coisa muito séria, porque Deus, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E Ele nos ama, e Ele sempre quer o melhor para nós. Então nós vamos hoje entender um pouco essa questão da tentação, como ela veio, e até mesmo a tentação do próprio Lúcifer.
Ele foi tentado, cobiçou, a questão de ele cair, ele despencar dos céus, né, o que a Bíblia diz, ele era um anjo de luz, que tinha uma posição muito tremenda na hierarquia dos anjos, angelical, mas ele também caiu pela questão chamada descontentamento. Lúcifer estava descontente com a sua posição. Ele queria a posição de Deus. Ele queria o que Deus tinha, o que Deus era. E se descontentou. É essa a base para a queda dele. E nós podemos dizer que atrás, assim, a raiz do descontentamento seria também o orgulho. Porque o orgulhoso, ele é invejoso, o orgulhoso se descontenta. Podemos dizer então que a base para o descontentamento seria também o orgulho no nosso coração, em nos descontentarmos com a nossa porção, com os nossos bens, com a nossa posição, e até mesmo em questão de passarmos por luta, acharmos que não merecemos aquela luta, nos descontentamos com aquela situação, nos impacientamos, ficamos chateados, achando, poxa, eu sou fiel, eu não mereço. Isso também é uma forma de descontentamento e é uma forma também da evidência do orgulho nas nossas atitudes e na nossa vida. Falamos então a questão da importância de nos contentar com aquilo que temos. Eu vou fazer uma coisa bem básica aqui, porque eu sou mulher, né? Contentar com o número de sapatos que eu tenho, né? Às vezes a mulher, ela tem um sapato, aí tem outro, aí ela quer outro, aí a gente não é centopeia. A centopeia tem um monte de pezinho, que tem que ter um monte de sapatinho. Nós, às vezes, temos muito mais do que precisamos. E a questão também não só de sapato, de bolsas, de roupa, de vestimenta, de utensílios domésticos, de cosméticos, de bijuterias, joias, tanta coisa que a gente já tem o necessário, não é? Mas nos descontentamos com aquilo que nós já temos. A gente fica uma semana, um mês, ai, que coisa mais maravilhosa, de linda. Aí passa um tempo, aquilo parece que cansa. Aí você quer mais. E mais. É ou não é? Nós temos que aprender e que o Espírito Santo possa nos ensinar. Falamos ontem sobre a base do ensino do contentamento. Tudo que nós aprendemos é pela o quê? Renovação da nossa mente. Renovada em Cristo na palavra. Vou mergulhar na palavra. E olha, vou dizer algo para você. A questão do contentamento é algo pessoal e é algo que eu tenho que correr atrás. Eu me satisfazer com aquilo. É algo que Deus vai me provar, Deus vai me dar mecanismos para eu vencer, para eu ser contente, mas é algo que eu devo fazer, praticar, me contentar, me satisfazer com aquela porção, com aquilo que eu tenho recebido de Deus. Amém? É muito tremenda essa questão do contentamento. Nós vamos agora para a nossa parte 2 de hoje, porque falamos sobre contentamento com as nossas posses, com as nossas coisas. A Bíblia fala em Êxodo, no capítulo 20, quando Deus dá os mandamentos, os 10, impede igualdade com aqueles que são tão terríveis, né? Tão fortes. Não mate, não adultere, não faça isso, né? Eu coloquei aqui, não furtarás, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. E junto com ele está, não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o jumento, o cavalo, né, o boi, não cobiçarás alguma coisa, qualquer coisa que pertença a teu próximo. Cobiça é um sinal do nosso descontentamento. Nós queremos que o outro tenha, ver o que ele faz, quanto ele recebe, né? O que ele tem que eu não tenho, aonde ele está que eu não estou. O descontentamento é perigoso porque a cobiça é um resultado dele. E a Bíblia fala que a cobiça é um pecado. Eu não devo cometer, não devo fazer. Amém? Lucas capítulo 12 fala algo muito tremendo sobre essa questão. Lucas 12, 15 diz: então Jesus falou, Jesus recomendou, Jesus
deu um alerta para os seus discípulos. E essa palavra dita por Jesus vale hoje para nós. Porque a palavra do Senhor, ela excede, não é? Ela extrapola a questão de tempo, não é só nessa época. Sempre foi, é e sempre será. Então essa palavra diz assim para a gente, Jesus diz, tende muito cuidado em guardar-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida do homem não consiste nas abundâncias dos bens que ele possui. Não é isso que faz ele ser especial, ter valor, ter alguma coisa melhor. Não é isso. Então Jesus já mata essa charada, já diz bem forte. Então medite nessa passagem, Lucas capítulo 12, e é o versículo 15. Palavras do Senhor Jesus para nós hoje. Hebreus 5 também, Hebreus 13, 5 fala, olha, seja a vossa vida sem avareza. Cuidado, tá bom? Eu estou dando uma recapitulação, porque eu quero entrar agora na nossa parte de hoje, que é a parte 2. Falamos sobre contentamento com as nossas posses. Mas vamos falar hoje sobre contentamento com o lugar que nós ocupamos no corpo de Cristo, na nossa posição. Muitas pessoas vencem o teste na questão de estar, como é que fala? De ter contentamento com as coisas. Mas nem todos passam no teste em questão de contentamento na posição do corpo de Cristo, onde elas estão inseridas. Olha só o que diz aqui um homem na Bíblia, o apóstolo Paulo cita ele. Na realidade não é o apóstolo Paulo, é o apóstolo João. Em 3 João, no capítulo, claro, 3 João só tem um capítulo, é o versículo 9, diz assim, Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre os irmãos, ele não nos acolhe, ele não nos recebe. Aqui o apóstolo João está fazendo uma queixa dupla. Primeiramente que, segundo é que Diótrefes não nos acolhe, ele não é hospitaleiro, ele não nos recebe. Mas a primeira queixa dele é que Diótrefes, ele gosta da primazia na igreja, ele quer ser o primeiro, o número 1. Ele foi colocado numa posição dada a ele pela graça de Deus, naquele lugar, mas ele não quer estar ali onde Deus o colocou. Ele quer estar num lugar de destaque. É o que a Bíblia diz. E isso é um perigo para cada um nós vencermos também, de não sermos como Diótrefes, que buscou sempre a primazia. E isso, claro, é por causa do orgulho que estava no seu coração. E muitas vezes o orgulho no nosso coração nos impede de ser ter segundo lugar, terceiro lugar, quinto lugar, 10º lugar, estar em último. O orgulho no nosso coração quer ser primeiro, quer ser o maior, quer ser o melhor. Sim ou não? Eu estava lendo um artigo de uma mulher de Deus chamada Joni Eareckson. E ela é uma mulher de Deus, conferencista, uma mulher que passou por muitas dores e perdas na sua vida. E ela fala o seguinte, todos nós queremos aquele lugar, mas o nosso lugar é na cruz de Cristo. Porque quando a gente vai para a cruz de Jesus, nós começamos a ver o que Ele pagou por nós, o que Ele fez por nós, o amor dEle, a gente não merece nada. Então tudo isso meio que vai embora, essa questão de querer ser primeiro, maior, não é? Melhor. É na cruz de Cristo que a gente começa a ver o nosso foco, acertar e ver, poxa vida, é verdade, Jesus, Ele é tudo. Ele é primeiro, Ele é minha vida. Ele se humilhou, Ele tinha tudo, foi tudo, era tudo, Ele é ainda, mas quando Ele se tornou homem, Ele abriu mão de tudo que tinha, e nós estamos aqui não querendo abrir mão, e querendo disputar, e querendo competir. Nós temos que ir para a cruz de Jesus, é o nosso lugar de descanso, é o nosso lugar de vitória. Vitória, para entendermos a questão do descontentamento. Amém? Olha só que interessante esses pensamentos que são muito fortes, que falam sobre isso, né? Muitas vezes, se você e eu não somos os primeiros, o que acontece? Ou você inveja quem é, ah não, eu tenho que ser, então
eu quero ser igual fulano de tal. Ou temos uma outra atitude que é pior ainda. Ah, sabe uma coisa? Já que eu não sou primeiro, eu não sou nada mesmo, não sirvo para nada, não posso fazer nada para Deus, eu não tenho nada, que é uma atitude também errada. Errar, querer cobiçar, e errar também querer se dizer que não é nada. Nós temos que entender o seguinte, olha só, quando Paulo escreve para os crentes em Romanos, capítulo 12, eu acho que foi para esse tipo de crente aqui. Aquele que não aceitava a sua posição, ou se estava ali, estava reclamando dela. Ele fala o seguinte, em Coríntios capítulo 12, versículo 3, é um versículo que eu amo muito, e que eu choro de vez em quando. Teve uma época que eu chorava muito, que Deus me quebrou muito através desse versículo. Ele diz assim, não pense de si mesmo além do que convém. Não pense que você é tão maravilhoso, tão, demais. Não pense de você além do que deve pensar, do que convém. Antes, pense com moderação, pense com equilíbrio, pense com sensatez. Segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu fé para cada um de nós. Então, segundo essa medida de fé, eu vou pensar de mim mesma não mais do que eu sou, não mais do que eu deva pensar. E Deus tem nos colocado no lugar aonde Ele aprove colocar. Não fui eu que me coloquei aonde eu estou, foi Deus, pela graça dEle. E colocou você pela graça dEle aonde você está. Então ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está naquela situação porque ela se colocou lá. Não. Ou porque ela mereceu estar lá. Também não. Ninguém merece estar aonde está. É tudo pela graça de Deus. Se hoje eu estou aqui pregando o Evangelho e Deus me colocou aqui, é pela graça dEle que eu estou aqui. Não mereço, nunca mereci e nunca vou merecer estar aqui. Não é merecimento. E nem você, que pode ter um lugar de destaque muito alto, ou um lugar de menos destaque. Não importa. Para Deus não é questão do lugar, do destaque, é onde Ele nos colocou como um corpo. E um faz parte do outro. E um não funciona se o outro não funcionar bem. Olha só, que coisa forte Deus está falando conosco hoje. Então nós não podemos dizer, olha, Deus nos chama, Deus nos vocaciona, Deus nos dá dons, mas Ele quer que eu use aquele dom no lugar que Ele me colocou para glorificar Ele. Isso é muito forte hoje. Para pessoas que estão descontentes, não quero estar aqui não. E às vezes olha para um irmão que está no lugar e fala, ele está lá porque alguém colocou. Ninguém não. Deus coloca. Não é o homem, não é por favor de homem, não é pela mão do homem, não é pelo favor e nem desfavor do homem que uma pessoa está no corpo de Cristo, inserida numa posição de liderança, numa posição de destaque. Ele está lá, ela está lá, pela graça de Deus, porque Deus aprove colocá-lo lá. Então é assim que nós vamos entender. Amém? E é assim que o Espírito Santo quer que nós vejamos, porque é a verdade. Está na Bíblia. Olha só o que diz aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo bem ajustado, porque o corpo tem pé, tem mão, tem cotovelo, tem perna, tem braço, tem pescoço, tem cabeça, está tudo ali. Tem nariz, tem boca, tem olho, tem tudo. Então cada um é um pedacinho do corpo. E esse corpo é bem ajustado. Como diz, eu quero que você veja comigo agora em Romanos, no capítulo 12, olha que profundo e tremendo essa passagem. Está aqui, olha só. Romanos capítulo 12, versículo, vamos ver aqui. No versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo diferentes dons,
segundo que a medida da graça, né, que Deus nos deu. Então, cada um tem uma função. E Deus colocou aquela pessoa para exercer aquela função. Um para presidir, outro para ser mestre, outro para profetizar, outro para ser hospitaleiro, outro para fazer isso. E não é a pessoa que escolheu, acho que eu vou escolher hoje ser o chefe. Não, eu vou escolher ser o pastor, não é? Ali, que tem a posição de pastorear outros. Não é a gente que se coloca ali, é Deus que coloca. Ah, mas agora eu vou ser líder aqui na escola dominical. Eu vou ser líder agora das mulheres. Não é eu que vou querer, é Deus que coloca. Agora eu vou fazer essa situação aqui, deste momento aqui, dessa reunião. Então eu vou presidir essa reunião. Deus coloca quem vai presidir. Deus coloca quem vai liderar. Deus coloca quem vai cantar, louvar. É tudo pela boa mão do Senhor, pela graça dele. Não é por merecimento. Entenda isso. Ninguém mereceu estar onde está. Nem eu estar aqui, nem você onde você está. Amém? É pela graça do nosso Deus. E isso é algo muito, muito importante, porque muitas pessoas, quando não percebem isso, deixam a serpente vir com a semente do descontentamento. E ela vem. E aí o descontentamento, ela vai começando a trabalhar. E muitas igrejas têm facções, divisões, confusão, o sentimento de briga, justamente pelo descontentamento. Está descontente. E hoje o Espírito Santo está falando conosco. Nós somos um corpo. Pertencemos a um Pai, a um Deus, que nos colocou neste corpo em várias posições. Cada um ocupa para glorificar Deus. Não se autopromover, não se autoglorificar. Não. É para fazer Deus glorificado. Para exaltar o nome do Senhor. Amém? Aquele louvor fala, para te louvar, ó meu Senhor, né? Eu nasci para te glorificar, nasci para te exaltar. Então o corpo é para isso. E Deus determina o lugar de cada um de nós, não porque merecemos, mas pela graça dele sobre as nossas vidas. Vamos entender então essa questão do contentamento, para nós não entrarmos na tentação de nos descontentarmos no lugar aonde Deus tem nos colocado. Amém? No próximo bloco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tem um pensamento aqui muito tremendo. Eu quero que você fique sabendo dele, porque são palavras muito tremendas da parte de Deus para você hoje, que está nos assistindo, entendendo a questão, a importância de nos contentarmos com o que temos, a posição que ocupamos. E daqui a pouco mais vamos falar também de ter contentamento em meio à luta que nós passamos. Sem reclamar da luta, sem murmurar da luta, sem e começar a falar, sabe, eu vou parar com tudo. Não, Deus tem um propósito, tem um segredo, o segredo de Paulo. Paulo passou por tudo isso, mas ele teve algo muito forte na vida dele. Ele soube superar. A gente vai entender como e porquê, tá bom? Daqui a pouco mais eu volto com você falando sobre isso. Não saia daí. Fique aí, daqui a pouco mais nós voltamos.